Viriato foi um guerreiro lusitano que batalhou nas guerras lusitanas contra o Império Romano durante os anos 155 a.C. a 139 a.C., com o objetivo de libertar a Península Ibérica do domínio do Império. Antes das guerras começarem, os lusitanos e romanos viviam em paz devido a um tratado que os dois povos assinaram. Nesse tempo Viriato vivia da caça e da pastorícia nos Montes Hermínios, atual Serra da Estrela. Em 155 a.C., os lusitanos liderados por Púnico se revoltam contra o Império Romano. Depois de algumas batalhas, com algumas derrotas e vitórias, os romanos decidem agir contra os lusitanos. Em 151 a.C., uma comitiva de 30.000 soldados romanos, entre eles estava Galba, o imperador romano dessa altura, dirigiram-se para a Lusitana com a promessa de distribuir as terras. Quando chegaram, dividiram mais de 30.000 lusitanos em vários grupos para os locais que alegavam ser as terras desse grupo. Com os grupos divididos, os romanos atacaram os lusitanos à traição. Desse ataque morreram cerca de 8.000 lusitanos. 1.000 lusitanos conseguiram fugir e os restantes foram feitos prisioneiros e enviados para Gália, para serem escravos. Viriato foi um dos lusitanos que conseguiu fugir do ataque romano. Durante os anos seguintes, Viriato defendeu as montanhas com alguns lusitanos. Em 146 a.C., os lusitanos nomearam Viriato como líder do público, reunindo perto de 6.000 homens. Estes homens entram em território romano, derrotando um grupo de romanos. Motivados, decidiram atacar o Vale de Guadalquivir aos romanos, conquistando a região e deixando muitas baixas. Em 145 a.C., os romanos responderam com uma ofensiva com cerca de 30.000 soldados contra os lusitanos. Os romanos conseguiram a vitória, mas não conseguiram capturar Viriato. Entre 141 a.C. e 140 a.C., os lusitanos e os romanos voltaram a se embater. Os soldados romanos eram superiores aos soldados lusitanos, mas os lusitanos conseguiram derrotar a força romana. Em 139 a.C., um capitão romano subornou 3 lusitanos leais a Viriato para assassinar o líder lusitano. Numa noite, enquanto Viriato dormia, os homens entraram no quarto e mataram Viriato. Comente e partilhe.